Eu queria falar da minha emoção, falando tanto de emoção, né? Assim, pelo dia de hoje, realmente, assim, eu acho que é um seminário de altíssimo nível, poderia estar ocorrendo nos melhores departamentos de filosofia no mundo, né? E uma pena todo esse atrapalho, mas eu fico muito feliz também, que o Tara que disse, né? Achava que ia ser um marco, né? Eu acho que realmente está sendo, né? E a gente preparou tudo em inglês, né? Acho que a gente vai ter que ir para a Universidade de Berkeley ou outro lugar para produzir esse seminário. Vamos articular isso. Tem vídeo a gente. A gente vai ter que dizer assim, ó, a gente preparou tudo em inglês. Fica tudo no aeroporto, mas eu fico também emocionado que está começando hoje a graduação em filosofia, né? Poder ter acesso a um seminário assim, realmente enfim, eu vivi um pouco para ver isso durante a minha graduação aqui. Muito bem, então, foi muito legal a Juliette ter começado a falar sobre empatia. Eu acho que eu prefiro apagar, porque eu vou mostrar as imagens. E eu vou levantar um pouco uma certa tensão no conceito de empatia, mas a partir de uma outra ótica e talvez concluindo dizendo que eu acho que é possível pensar ainda uma noção produtiva de empatia, né? E o meu ponto de partida vem de um projeto mais amplo de pesquisa sobre o que a gente pode entender como a crítica dos afetos, né? Eu na verdade cheguei a um problema também em grande maneira epistêmico e por outro lado metodológico, que é sobre a questão como a filosofia pode falar sobre os afetos, né? E que é um problema, na verdade, não é novo, fundamentalmente ao longo da filosofia moderna, de algum modo, a gente encara, né, essa tentativa de falar sobre, ou por um lado um outro da racionalidade, mas em alguma maneira até saindo da própria dicotomia aí entre racionalidade e afetos, ou razão e emoção, que é justamente pensar em que medida ou quais critérios nos permitem falar de uma espécie de uma racionalidade dos afetos, né? Esse é um pouco um ponto de partida, como que é de algum modo metodológico, né? Mas aí eu fui me deparando, quer dizer, com outras tensões que eu acho que surgem no debate contemporâneo, que revisitam de algum modo esse problema clássico, o moderno, né, digamos assim. Em torno dessas duas questões, que aí já são um pouco mais consolidadas, né, em primeiro lugar, como a filosofia ela lida com experiências, ou o que eu vou chamar aí de afetos. Eu não vou entrar tanto na distinção agora entre afetos e, enfim, emoções, mas basicamente eu sigo até a Nussbaum, em certo sentido, em pensar uma noção também cognitiva das emoções, não? De pensar que há uma racionalidade também ali, né? Mas a tensão aí, no momento em que a filosofia ela se afirma enquanto uma narrativa de primeira pessoa, quer dizer, não mais um filósofo como o Thomas Nagel coloca, né? Essa visão a partir de lugar nenhum, né? Quer dizer, o filósofo ele está se afirmando ali, acho que desde Descartes, né? Nessa ideia de uma filosofia em primeira pessoa, quer dizer, o filósofo que põe uma questão, que reflete sobre o mundo, né? Mas há uma espécie de curto-circuito ali, me parece, entre essa filosofia, essa narrativa que se assume em primeira pessoa, e uma pretensão que, ainda que não seja mais metafísica, quer dizer, de um filósofo que em primeira pessoa tem uma espécie de teoria do todo, como até Hegel, né? Acho que a gente pode ver essa narrativa aí. Você tem uma tentativa de falar de uma experiência de um outro, né? Que está na base até da própria concepção de empatia, né? Quer dizer, um filósofo que em primeira pessoa ele fala, não só ele sente, né? Como propriamente no conceito de empatia, mas ele narra uma experiência que não é a dele. No campo da filosofia prática, né, aqui pensando no âmbito da filosofia moral, da filosofia política, o curto-circuito ainda é mais complexo, porque a gente está lidando aí, e isso surge muito presente no debate aí da teoria crítica, por exemplo, entre Axel Honneth
e nesse Fraser, né? Que é de como pautar critérios de crítica social, como por exemplo críticas de injustiça ou de respeito ou sofrimento social, em experiências subjetivas. Ou seja, a gente poderia falar, seguindo um pouco mais próximo de Honneth, né, em injustiça quando, colocando de uma maneira resumida, né, o sujeito se sente injustiçado, né? Então você desloca a ideia de uma crítica para um próprio nível afetivo, ou seja, da articulação de sentimentos, de afetos, como humilhação, desrespeito, ou não reconhecimento, né? Uma ausência de reconhecimento ou um reconhecimento errado, né? Um misrecognition. Então, houve um grande debate aí nos últimos pelo menos 20 anos, 30 anos, que se, de algum modo, se volta para esse problema. Qual o lugar, então, dessas experiências subjetivas no âmbito de uma crítica social, né? E eu vejo aí, nesse amplo retorno também dos afetos, né? Em alguns campos até se fala uma virada afetiva, você tem isso na neurociência, você tem, enfim, amplamente também na filosofia política, como no caso da Nussbaum, mas aí a gente poderia falar de vários outros autores que retomam esse tema das emoções, né? Eu acho que há basicamente 3 problemas que têm a ver com esses planos talvez mais, digamos, metodológicos, num certo sentido, né? O primeiro deles é o que chamo aí de uma dependência normativa, ou seja, quando a gente fala sobre emoções e afetos, eles não oferecem per se o critério da crítica. Ou seja, se a gente pensar em raiva ou indignação, eles, do ponto de vista de uma filosofia moral, né, eles podem ou não ser legítimos. Quer dizer, você pode ter uma dimensão de raiva contra instituições, por exemplo, ou contra uma determinada ação, ou contra um determinado julgamento, que pode ou não ser legítimo. Quer dizer, não é o afeto, essa articulação afetiva que por si só oferece então o critério de legitimação moral, né? Como se a gente precisasse então de um outro critério para inclusive dizer se aquela ação é ou não moralmente justificada, né? Então, quer dizer, quando a gente volta a falar dos afetos, a gente precisa pôr um outro problema, né? Por isso que ele é dependente. Em segundo lugar, e aí tem um pouco a ver com a questão que a gente estava debatendo no início, né? Também com o Tariq, esse problema do que Honneth e mais outros também, essa metáfora médica, um pouco como já se encontra em Durkheim, né? De uma patologia social, né? Elas estão indicando o seguinte problema, né? De que justamente porque muitas dessas experiências são inconscientes ou são radicalmente estruturadas já num determinado ethos, né, ou numa prática social, como em Bourdieu, né, o que é que acontece ali? É que muitas vezes essas experiências de injustiça, elas sequer podem ser articuladas nesse plano dos sentimentos que o sujeito pode articular, né? Ou seja, quando se fala, por exemplo, de sexismo ou de racismo estrutural, a ideia subjacente aí é que certas experiências de injustiça, e é um pouco por esse sentido que a Fraser vai e que ela coloca a crítica a Honneth, né? É que experiências de injustiça devem ser criticadas enquanto tais, independente de serem sentidas pelos sujeitos. Então você vê um deslocamento aqui da crítica, que olha, a gente é possível então essa figura do filósofo, que é o que na teoria crítica chama do elemento de transcendência, ou seja, é o filósofo que transcende até mesmo aquilo que é articulado pelos sujeitos. É por isso que na teoria crítica você tem aí uma influência de Freud, mas você tem uma influência, quer dizer, de certas, digamos, possibilidades de crítica também independente dessa experiência, né? Então, certos sentimentos que são difusos e que diriam, olha, por trás de um projeto de felicidade ou de autorrealização, na verdade o indivíduo está ali simplesmente se submetendo a um determinado padrão normativo
mas que, como se a teoria crítica, né, tem um pouco essa, que eu chamo aí de uma ambição, uma pretensão normativa, que é de dizer o seguinte: olha, mesmo que você não sinta que está sofrendo, você está sofrendo. E aí a minha pergunta é: o que é que isso significa? Né? A gente dizer que é possível estipular esse âmbito da crítica independente desse quadro aí, desse padrão das experiências serem articuladas, né? E um terceiro grande problema aí e aí eu acho mais tenso ainda, que é a ideia da apropriação cultural, e porque aqui lugar de fala eu ia até dizer, né, que a coisa é tão complicada que até onde eu sei não há um termo em inglês para isso. Não sei se alguém conhece, mas assim, eu já procurei e assim, é um lugar de fala, é uma coisa assim, e aí é um problema que é o que eu vou mencionar, que é fundamento epistêmico, né? Quer dizer, olha, de onde eu estou falando, quer dizer, até que ponto eu posso também falar de uma experiência que não é minha, ou até que ponto um outro sujeito que não está naquela mesma condição, né? Como por exemplo, como mulher ou como negra, ele pode falar também de uma crítica que é de um outro. Eu acho que aqui quase que se solapa muitas bases da própria filosofia, ou seja, da própria pretensão da filosofia, como eu disse, em primeira pessoa, né, de falar também de uma experiência em segunda pessoa, ou seja, a crítica social naquela figura do filósofo que pretende transcender aquela condição da qual ele fala, né, que não é só uma condição de homem ou de mulher ou de negro ou de branco, mas que está tentando oferecer padrões de críticas, ainda que ele não compartilhe da mesma experiência, né? Muito bem, falando da literatura, eu trouxe um exemplo aqui das artes visuais, que foi uma grande polêmica na Bienal do Whitney, que é a principal exposição de obra, principal exposição de arte norte-americana, né? E na última Bienal, eu estava lá em Nova York, houve uma grande polêmica nesse quadro, que foi justamente porque uma pintora, uma artista branca, a Dana Schutz, ela pintou esse quadro que foi um dos ícones ali para os movimentos dos direitos civis norte-americanos, na década de 50, no Mississippi. Um jovem negro, o Emmett Till, ele foi brutalmente assassinado aí por dois supremacistas brancos, né, lá no Mississippi. E aí a mãe do Emmett, né, quando viu o corpo, né, enrolado em arame farpado, em algodão e tal, ela disse: eu quero que o mundo inteiro veja o que fizeram com meu filho, e por isso eu vou querer que o caixão fique aberto, né? Aí fizeram uma foto, essa foto circulou o mundo, depois vocês podem procurar a foto original, né? E aí a Dana Schutz, resgatando um pouco essa violência sistêmica, né, contra os negros, ela pintou esse quadro, Caixão Aberto, um pouco em memória, né, a esse momento emblemático da luta do movimento negro norte-americano, né? Assim que ela colocou o quadro, houve vários protestos, né, chamando essa espetáculo da morte negra, né, que questionava justamente essa apropriação de um sofrimento negro, né? Uma artista branca que então não teria legitimidade, né, em se apropriar de um sofrimento que não era dela, né, com isso pintar o quadro e eventualmente até vender aquele quadro e ganhar dinheiro com isso. Ela depois disse que o intuito não foi para vender, que o quadro não seria vendido, mas, e aí eu vou depois mostrar qual foi então a justificativa que ela traz, que é justamente em torno do conceito de empatia, né? Eu acho que nesse quadro aqui há pelo menos três dimensões duas eu não vou falar agora, né? Uma é sobre uma complexa relação aí entre arte e mercado, uma segunda, ou seja, de quem pertence, quem pode entrar no museu, quem pertence ao circuito da arte. Eu acho completamente legítima a crítica que foi levantada, né? Porque um artista negro não está dentro daquela exposição fazendo aquele quadro, né? Porque um artista branco, então, essa coisa de quem está dentro, quem está fora, quem entra, quem pertence a um determinado circuito da arte, né? Eu acho isso uma crítica legítima. Uma segunda dimensão disso, que a gente pode chamar de política, é de algum modo ligado a essa primeira, que é a de representatividade, que é essa ideia de ocupar um determinado espaço, né, que antes não
estava sendo ocupado. Nisso eu compartilho também com essa crítica, ou seja, falar de uma dimensão política da representatividade é você dizer, bem, porque um determinado, enfim, quando a gente fala de um determinado problema filosófico ou uma determinada disciplina, porque ainda usamos só autores homens, né? Ou só autores europeus, ou só, quer dizer, essa crítica de se ampliar o cânone, eu acho válida, né? E um terceiro aspecto aí, que é o que a gente pode chamar de epistêmico, eu acho já mais complicado e acho mais filosoficamente instigante, né? Que é justamente, quer dizer, em que medida, e aí voltando à questão inicial, né? Alguém que não compartilha daquela experiência, então pode também sentir com um outro, né? Aqui é evidente que essa dimensão aqui eu trago de uma maneira mais emblemática na arte, né? Mas na arte, claro, né? Há uma outra dificuldade, que é o fato, quer dizer, eu acho emblemático para se pensar como a filosofia opera com isso, né? Mas na arte, quer dizer, por si só, a arte já é esse elemento de se falar de um outro, né? Seria um pouco absurdo a gente achar, nos exemplos que Julielle trouxe, né? Que todo autor está fazendo uma espécie de caricatura de si mesmo, ele está falando só de si mesmo e trazendo uma autobiografia, né? Ou seja, a arte sempre foi esse espaço de se falar de um outro e também de uma experiência que não é a do próprio autor, do próprio artista, né? Por isso que eu acho que aqui é intricado, porque dentro das outras críticas, como de ocupar o museu, eu acho que faz sentido, né? Mas até que ponto é válida a crítica também de um artista que representa uma experiência que não é dela, né? E aqui tem 4 dimensões da representação, que eu não vou falar por conta do tempo, né? Mas basicamente se volta a uma questão que surge no debate hoje também da própria filosofia da arte, que é essa ideia do autor, né? De quem representa, quem é o artista, né? Que é um elemento que vem a mais do problema simplesmente da forma como é representado, ou do que é o representado, ou para quem, né? Muito bem, esse terceiro elemento aqui, o epistêmico, que eu acho que é o que realmente é instigante para a gente pensar o problema filosófico, né? E aí você tem uma ampla literatura, mencionei aqui alguns, né? O Thomas Nagel com esse artigo, como seria ser como um morcego, né? Até que ponto então ele radicaliza o problema epistêmico, né? Quando diz, eu sei o que é falar sobre o morcego, né? O que é pensar como morcego. Um outro problema que eu me interesso, quer dizer, aqui é a tensão um pouco entre de onde está falando, né, um pouco o filósofo, que eu acho que afirma uma ideia de primeira pessoa, né? A Miranda Fricker, né, com um problema que eu acho que até debati com o Franz uma outra vez, né, sobre justamente a ideia de injustiça epistêmica, né, que é justamente quando uma determinada crença, um determinado juízo, ele depende, quer dizer, a credibilidade que a gente dá a esse juízo depende de quem é a pessoa que está falando, né? Então você pode ouvir de maneira diferente, justamente dependendo da posição social ocupada pelo interlocutor. É aquilo que eu falei de solapar as premissas do debate, quando você desqualifica ou quando você simplesmente não ouve, né, a opinião de uma outra pessoa. E aqui tem um amplo debate também pós-colonial, né, decolonial, que é justamente essa afirmação, quer dizer, ligado um pouco ao problema da justiça epistêmica, né, o texto clássico da Spiva, que pode um subalterno falar, e a Djamila Ribeiro aqui, vou ver se tem várias polêmicas recentes, né, mas que traz esse lugar também, do lugar da onde a gente se fala, né. Essa parte então final, né, é justamente tentando mostrar aí que pode haver um meio termo, eu acho, entre essa perspectiva de afirmar uma filosofia em primeira pessoa e de como podemos compartilhar essa experiência que não é a minha, né? E aí eu retomo o Smith, né, que Julielle tem mencionado, que é um autor que, enfim, junto com o Hume, né, Felipe está fazendo um projeto também de pesquisa sobre esse problema da empatia em Hume e Smith,
Porque eu acho que Smith traz uma noção que eu acho bem instigante para a gente pensar essa forma de compartilharmos a experiência. E o que Smith diz basicamente aí, nessa citação, né, é que nós não podemos sentir exatamente o que o outro sente. Né? Nós não, como não temos experiência exatamente do que o outro possa sentir, né, eu não posso ter uma ideia dessa maneira como o outro é afetado, mas apenas me colocando aqui na tradução em português, até imaginando já aí, né? Imaginando como o que eu sentiria em uma situação semelhante. É o problema da imaginação, né? Então, aí ele continua, não vou ler todo aqui, mas é por imaginação, né? Somente por imaginação que podemos formar qualquer concepção do que seria a sensação dessa outra pessoa, né? Então, e ele conclui, através da imaginação, né, que nós podemos nos colocar na situação de uma outra pessoa, né? Ou seja, é um meio termo aí epistêmico que eu acho interessante, né? Porque não é justamente sentir exatamente, né, o que o outro sente, mas esse é o esforço, né, da segunda pessoa, através da empatia, que é imaginar, se colocar-se no lugar do outro, né? E essa, na verdade, foi justamente o argumento da Dana Schultz, né? Quando ela diz, eu não sei o que é ser um negro nos Estados Unidos, né, na América, mas eu sei o que é ser uma mãe. Eu diria que talvez nem precisaria até, nesse caso. Emmett era o único filho da Mamie Till. O pensamento de qualquer coisa que aconteça a essa criança vai além da nossa compreensão. A sua dor é a dor dela, né? O meu engajamento com a imagem foi através da empatia com a mãe, e eu pensei através da possibilidade de pintar somente depois de ter ouvido as entrevistas com ela, né? Nesse lugar, a morte do filho, ela queria que a morte do seu filho não fosse apenas a sua dor, mas a dor de todos os Estados Unidos, né? E aí ela justamente traz essa ideia, inclusive, da arte como veículo, como espaço de empatia, né, como veículo de conexão, e aí ela tenta um pouco justificar a sua obra através disso, né? Um outro exemplo com o mesmo caso foi uma canção do Bob Dylan, justamente à época em que ela diz isso: olha, se você não sofre, ele diz, né, com esse crime, então você é uma pessoa insensível, você não pode compartilhar dessa experiência, né? Teve um artigo que eu escrevi sobre esse lugar de empatia, como eu chamo, né? Que eu falo, por exemplo, da morte de Marielle Franco, que eu acho também emblemática para a gente pensar, quer dizer, mesmo quem não estava na mesma condição, né, de mulher, negra, de periferia, gay, mas poderia compartilhar da brutalidade e daquela injustiça ali, né? Para concluir, eu acho que o sentido, evidentemente, da empatia aqui, e aí tem muitos críticos, né, como o Paul Bloom, Against Empathy, o Jesse Prince, que também tem um outro artigo que chama Against Empathy, que ele justamente, quer dizer, eu compartilho a ideia de que há um problema, e inclusive eu acho que o próprio Smith reconhece isso, que há um compartilhamento identitário da empatia, né? Então você tem uma propensão de sentir mais com semelhantes, né? Essa ideia do fellow feeling, né? Então você tem esse sentimento aí com quem é da sua cidade, com quem compartilha o sotaque, a sua língua, a nacionalidade, e é evidente que quando você alarga esse espaço, há uma dificuldade de talvez fundamentar toda uma teoria moral na empatia. É um pouco isso que os críticos de algum modo levantam, né? Mas eu acho que se a gente desconstruir, né, essa ideia talvez fortemente identitária da empatia, né, a gente abre um espaço para algo que eu acho que é uma premissa básica da própria reflexão filosófica, né, que é justamente você poder compartilhar uma experiência de injustiça ou de sofrimento, mesmo sem compartilhar dessa mesma identidade, né? Então é uma dimensão até cognitiva, né? A Sheila Ben-Habib usa essa ideia de uma mentalidade alargada, do outro também generalizado, que é você ver, olha, como experiências concretas elas nos abrem, né, para uma percepção de injustiça. E eu acho que isso está na base de uma dimensão cognitiva mesmo, né, de você poder compartilhar
experiências de injustiça, né? Eu acho que há, de fato, limites epistêmicos nessa dimensão, né? Mas isso não impede um papel aí de uma crítica, nisso que eu vou chamar de respeito social, mas enfim, é de você socialmente você compartilhar justamente essas experiências de injustiça, né? E eu acho que, em última análise, a gente está lidando aqui com uma espécie de limite da própria teoria normativa, né? Eu acho que há experiências radicalmente subjetivas, que são contingentes, que escapam até mesmo uma reflexão filosófica, quer dizer, você esgotar toda a possibilidade de crítica, como, por exemplo, o que seria um projeto de autorrealização, ou esse projeto, digamos, mais ambicioso, né, da filosofia. Mas dentro de uma teoria normativa, no âmbito aqui de uma teoria social, né, eu acho que a gente pode tentar entender até onde a própria teoria social pode ir, né? E eu acho que nisso a gente consegue dar um lugar para a reflexão sobre a empatia, né, que não tente esgotar toda essa dimensão aí que é alvo de crítica, né? Então, eu acho que há uma capacidade básica aí, para concluir, né, da própria filosofia, assim como eu diria, da própria democracia, né, que é se colocar no lugar do outro, né? É esse esforço de entender que a sua experiência ou a sua visão, ela não é a única, né? E eu acho que isso é o mínimo que a gente precisa para a democracia. Por isso que eu acho que a empatia, ela tem os seus limites, mas ao mesmo tempo ela tem um potencial que é fundamental para a gente entender o que é uma convivência dentro de um pluralismo, né? Eu acho que esse é o ponto de encontro aí, que tem uma dimensão fortemente moral, eu diria, mas que é também fortemente epistêmica, né? Um pouco isso que eu estava tentando construir a partir também desse diálogo, enfim, com as outras linhas, esse ponto de vista também epistêmico que a gente pode trazer para o âmbito da filosofia prática, né? Era isso. Muito obrigado. Tem um thanks. Bom, eu acho que quem vai fazer a mediação? Posso acho que controlando também essa questão, vendo quem vai falar e tal. E eu acho que a pergunta que eu posso fazer para começar o debate, se vocês me permitirem, pode dirigir a vocês dois. Porque, pelo que a Juliette estava falando, e agora tudo disseste, nenhuma coisa ficou mais clara para mim. É que há uma ambivalência no sentimento empatia, nesses sentimentos que estão associados com a empatia. E a ambivalência tem a ver com duas coisas. Primeiro, tem a ver com uma questão natural a respeito da nossa condição como espécie humana. Porque pelo que sei, pelo que leio nessa literatura sobre a história evolutiva da nossa espécie, isso que a gente chama de empatia é uma capacidade muito desenvolvida em nós seres humanos, que é mais sutil do que em outros animais, né? Por exemplo, se eu olhar para o rosto, do Tarek agora, como ser humano, eu sou capaz de identificar de maneira direta emoções, o que ele está sentindo agora, e a empatia no sentido de entender o que ele está passando é direto, no sentido de que eu tenho uma capacidade natural, digamos assim, desenvolvida pela espécie, de reconhecer isso. E é ambivalente porque ela serve tanto para eu reconhecer os iguais, aqueles que estão comigo, com quem eu me sinto seguro, mas também serve para distinguir daqueles com quem eu não me sinto seguro. Certo. Que me lembrou aqueles casos que tu falaste do Raskolnikov e tal, que são casos em que você pode falar em empatia no sentido, eu consigo entender o que ele está fazendo, mas isso não significa que eu vou me colocar no lugar dele. Pelo contrário, eu vou tratar ele como estranho, ele não sou eu. E aí, o problema social é esse, né? A empatia pode se desenvolver como sentimento e ela realmente parece ter esse aspecto de ser propícia para uma convivência democrática. Mas isso não exclui, pelo contrário, inclui essa tendência à divisão em grupos, né? Quer dizer, eu sou empático, então beleza, mas aí eu tenho os grupos, eu sou empático com as coisas do meu grupo, entendo o outro grupo em certa medida, mas rejeito ao mesmo tempo porque não é igual a mim, sabe?
Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Então, engraçado, a gente tem uma aluna lá os alunos que fazem parte do nosso grupo de estudo, a gente tem uma aluna que está estudando sobre a questão do vegetarianismo, na ética prática e tal, e ela estava tendo muita dificuldade em utilizar esse argumento da pessoa. Eu falei, realmente é intuitivo você querer dar características que normalmente a gente daria a pessoas para animais, não tem um grau de convencimento, né, esse tipo de argumentação. E aí eu pensei, vamos partir para outra abordagem ética, então. A gente está começando a trabalhar agora a questão da ética do cuidado, né, que assume essa diferença e aí te coloca numa responsabilidade com aqueles que estão numa situação mais vulnerável. E aí a gente começou a estudar essa questão da empatia em relação à ética prática, principalmente a questão dos direitos dos animais, e começaram a surgir uns artigos demonstrando como a empatia é um elemento que já está bem desenvolvido em primatas. Então aí a gente tem a empatia como sendo o elemento que mais nos aproxima como os animais. Exato. Então eu acho que tem muitos autores, né, que falam dessa lógica tribal mesmo, né, de pertencimento, justamente por conta dessa ideia de confiança, quem são aqueles que eu confio, há uma ideia de segurança e a ideia de nação, que é uma ficção também, ela, quer dizer, você só fez estender uma lógica tribal para você criar uma outra forma de pertencimento mais alargada, né, que funcionasse ali ao longo da modernidade, mas mantém essa mesma lógica, né, quem são aqui, porque qual a diferença então de se um é brasileiro, mas é evidente que se eu estiver na Rússia e encontrar um brasileiro, você sabe que você compartilha com ele já muito bem. Eu acho que essa seria a dimensão quase que descritiva mesmo, que eu acho que o Smith tinha em vista também quando ele fala de empatia, quer dizer, olha, nós somos assim, né? E eu acho brilhante até essa. Por outro lado, e eu concordo contigo, eu acho que é isso, a empatia ela não impede justamente essa ideia de uma convivência dentro do pluralismo, né? Ou seja, colocar-se no lugar do outro, porque eu acho que não é só saber o que o outro sente, né? Dentro dessa coisa que eu estava falando de ideologia, às vezes nem mesmo eu sei o que eu sinto, se a gente quiser radicalizar essa ideia de que às vezes há experiências que não são tão claramente articuladas até mesmo no plano dos afetos. Mas há a possibilidade de você dizer, olha, esse outro ele é diferente, mas ele pode ser incluído dentro desse... Isso é um sentido pragmático, o Hort fala muito isso, né? Do alargamento do nós, né? Ele pega um pouco do Sellers e tal. Quer dizer, é você alargar, quem é que eu estou chamando de nós? Né? E é um processo de aprendizado que é justamente você perceber que, como o Hort diz, né? Compartilhamos a possibilidade de sermos humilhados, de sofrer, que vai muito além de um sentido mais restrito de identidade, né? Quer dizer, indo para os animais seria você aumentar mais, vamos dizer, mas até mesmo a ideia de ser humano já seria especismo, né? Mas é isso, você também ter uma empatia com um outro animal também que não seja racional. Eu queria fazer um comentário a respeito do comentário. Assim, eu acho que é importante enfatizar esses aspectos de pesquisas naturais, de pesquisas empíricas a respeito da evolução da espécie, né? A respeito disso, para dar também esse lastro. Uma pesquisa muito interessante que vocês estão fazendo, em função dessas pesquisas que apontam esse lado animal da empatia, né? Porque isso é só empiricamente importante? Eu acho que não, mas eu acho que isso é filosoficamente importante em função do debate que a gente teve de manhã também. Em certo sentido, como a gente fez uma anedota, é difícil sair desse âmbito cartesiano, esse âmbito muito intelectualista, né? Eu acho que o vocabulário que em alguns momentos vocês usam para empatia mostra que o ponto de vista que vocês estão usando não é um ponto de vista que associa empatia com uma espécie de característica cognitiva, ok, mas intelectual não. Eu acho que não. Se for uma característica animal e talvez filogeneticamente próxima de primatas, você pode talvez fazer um traceback
procurar características normativas também em outros primatas ou em outras espécies. Então, esse vocabulário, por exemplo, que a Juliette comentou, em alguma citação apareceu autoconhecimento como uma pré-condição, uma condição da empatia. Ou o próprio lugar de fala, ou vinculando com o tipo de narrativa que a gente faz, né, com a linguagem que a gente tem, ou com o esforço de se colocar no outro, de imaginar-se em outra perspectiva do outro. Em certo sentido, se traça um limite, sei lá, humano para empatia vinculada com linguagem, com conhecimento, com imaginação, cenários diferentes, situações diferentes. Eu acho que isso já é uma visão, acho que top-down. Você está vendo características humanas, proposicionais, representacionais, intelectuais, e perde o fundo natural disso. Eu acho que esse fundo natural é o que serve, eu acho, um palpite para esse ambiente afetivo, esse ambiente, tem certo sentido moral. Né? Porque eu acho muito direto, independente de imaginação, poder imaginativo, como, por exemplo, sei lá, a mãe animal, ela lê, não tem palavra melhor do que isso, mind reading, né? As necessidades do filhote que ela tem. Isso é uma vantagem evolutiva. Né? Essa leitura rápida, imediata, né? Acoplada, sintonizada, direta. E eu acho, não sei até que ponto isso é representacional, ou exige algum tipo de estrutura intelectual. Linguagem certamente não. Talvez a linguagem pode dar algum tipo de ambiente, uma plataforma para tornar isso mais sofisticado, mas eu acho que tem um fundo natural e animal nisso. Tem até uma questão de limite, né? Você falou de limite. Você não tem empatia pela cadeira, okay? Você não tem empatia pela mesa, mas você pode treinar, eventualmente, para você ter cuidado, empatia por outros animais. Mas tem uma identificação, né? Assim, por exemplo, se eu pegar uma barata e colocar aqui e matar, eu tenho certeza que teremos menos revolta que se for um gatinho, né? Se for numa comunidade budista, não tem problema. Né? Aí porque já houve um alargamento, né, da nossa treino de compaixão. Sobre essa questão, justamente aí, eu acho que é no terceiro capítulo de Equilíbrio e Subjetividade, de Deleuze, quando ele está interpretando a empatia, ele fala justamente de como a empatia realmente é uma faculdade humana, natural. Eu acho até que contra a natureza humana de Hume, ele sempre vai falando sobre empatia e de vez em quando ele bota um pequeno capítulo para falar sobre empatia em relação aos outros animais. Ele já falava antes de biologia evolutiva sobre como alguns animais parecem que despertam mais empatia da gente do que a outra. Eu acho que não é isso, eu acho que isso ainda é uma perspectiva antropocêntrica. Né? Nós em relação a outros animais, mas os animais têm isso entre eles. Não, sim, ele fala sobre os animais entre eles. Mas eu acho que é justamente essa diferença entre a empatia que existe natural e a empatia, no caso do homem, é porque a gente tem essa dimensão de alargamento da empatia. Não é que a empatia seja uma faculdade intelectual feita pelo homem, mas o alargamento dela é feita através de uma coisa exclusivamente humana, que seria a dimensão cultural. Que é justamente quando pega essa empatia, se eu deixar essa empatia apenas a nível natural, ela viraria tribalismo, viraria essa questão de pequenos grupos no Sapiens. Aí ele fala sobre como as outras espécies de primatas, eles têm apenas a maior tribo possível deles, é de até 30 ou 40 primatas. Mas a espécie humana, quando ela começa a se comunicar, ele fala sobre a fofoca, sobre a criação de ficção, de símbolos e tudo mais. Coesão. Isso cria uma ideia. E essas ideias é que tem um grupo maior entre esses primatas. Capacidade de imaginar também. Exatamente. Como representar. O Adam Smith fala, ele cria a ficção, é o que alarga a nossa empatia. Então eu vou ter empatia a uma pessoa que eu nunca vi na vida, simplesmente porque a gente tem o mesmo símbolo de verde e amarelo. Simplesmente porque a gente é brasileiro, a linguagem. Isso não é que isso cria empatia, mas isso alarga a minha empatia. Mas aí já é o problema também que tu falasse de que a empatia pode me aproximar, mas distancia, que é o que Hume fala, que existe a relação de empatia, mas existe a comparação. A comparação para mim é quando eu vejo um outro, em vez de focar naquilo que nos unifica, nos diferencia. Então seria reforçar um discurso de que
o que o nazismo fez? Reforçar um discurso de que aquela raça é uma raça degenerada e tudo mais, e aproximar ele de animais. Isso faz com que eu enfoque, o meu foco fique nas diferenças, e isso ataca a minha empatia. A analogia que ele me faz, eu sempre uso, ele fala que se eu estivesse numa ilha deserta, na praia, e visse lá no fundo um barco se afundando, eu pensaria nas pessoas que estão lá e ficaria aliviado. Porque eu me compararia com elas e pensaria, elas estão lá morrendo, mas eu estou aqui na praia, eu estou salvo, então eu fico feliz. Mas ele fala, se um barco estivesse aqui na minha frente e eu visse o horror das pessoas, a dor, o sofrimento, eu ia me assemelhar a ela, eu ia ver toda a semelhança. E eu que seria mais fácil, porque é sempre essa questão de facilidade, eu me imaginar naquela situação dela. E aí eu ficaria triste, teria essa empatia. Então eu acho que realmente é muito mais interessante pensar a empatia como uma faculdade animal mesmo, numa epistemologia mais fisicalista, de certa maneira, mas... Fisicalista não, né? Natural. Natural, Mas de pensar que existe uma dimensão cultural que alargue a empatia. Mas aí essa coisa que você falou dos alemães, né? Do nazismo, eles usaram um inimigo, né? Externo excluído para tornar mais coesa a sociedade alemã, porque o objetivo era ir para a guerra, né? Exato. Quer dizer, o objetivo era eleger uma líder, né? E se torna coeso, né? Eu acho que isso que vocês falaram aí me lembrou muito Bergson, né? A sociedade aberta, a sociedade fechada, né? Que a sociedade se tem uma espécie de uma coesão, faz uma coesão, alguns elementos, por exemplo, o humor, né? De rir do outro, justamente para que o outro não se sinta excluído, né? Se sinta incluído. Mas é porque assim, não sei o que o Júlio acha, né? Mas eu acho que o problema é que pensar nesse sentido talvez natural da empatia, né? Que a gente compartilha até com outros animais, que eu acho que a dimensão da cultura aqui, no caso do ser humano, eu acho que está muito mais contra a empatia. Eu acho que a ideia da identidade que a gente cria culturalmente em grupos é de diferenciação. Eu acho que, assim, claro, mesmo em primatas ou por exemplo, no leão, sei lá, um grupo, ele não tem o mesmo nível de empatia daquele grupo com um outro grupo de outra espécie. Então, ali você já vê que há a ideia de pertencimento, mesmo dentro de uma mesma espécie, já há uma coisa. Eu acho que a cultura, no caso dos animais racionais, enfim, dos seres humanos, né? Ela tende a reforçar essa ideia de ou seja, a identidade serve muito mais como um elemento de violência, me parece, né? E você vê que o outro, enfim, ele é menor, né? Por ser, sei lá, o brasileiro com o venezuelano, né? Agora o Brasil que era sempre aberto, você já cria uma forma de desidentificação, né? De othering, de criar o outro como sendo de uma compartilhando outra ideia. Isso está acima do fato de sermos seres humanos, né? Então me parece que a identidade cria um mecanismo de bloqueio da empatia, não sei, o que vocês acham? Eu achei esse comentário muito pertinente, essa ideia da você ter uma base natural e a cultura. Acho que é um elemento de continuidade. Eu gostaria de enfatizar o perigo dessa leitura top-down, você partir de elementos mais intelectuais, eu acho que vai perder o fundo animal. Sim. Vai ser muito difícil você ter elementos de continuidade com outras espécies, o que eu acho que ajudaria nas teses, enfatizando essa metodologia mais bottom-up, né? Mais ascendente. Eu acho que para você vencer esse desafio da generalidade, que eu acho que certamente tem talvez na nossa espécie, eu apostaria também nesses elementos culturais, né? Agora, esses elementos de violência, eu acho que a dificuldade é você ver esses elementos de violência também essa outra perspectiva que pode gerar. Acho que muito dessas visões mais morais de empatia surgem a partir dessa plataforma cultural social. Então seria uma plataforma neutra que pode talvez tender, talvez de acordo com o treinamento que a gente tiver, para tender para elementos de violência ou elementos de
Mas a plataforma sociocultural, acho que por per se, ela não é violenta. Eu acho. Estou pensando alto. Assim, né? Agora, eu apostaria nela também como um elemento para scale-up, para fazer essa. Não ser só algo bem minimal, né? Do tribal. E enfatizando isso, você tem um elemento de continuidade, que eu acho muito interessante. Né? Você não tem uma descontinuidade, algo que é muito especial nosso, mas você pode fazer uma releitura mostrando a continuidade de quantos elementos das espécies. Isso é uma força, não é uma deficiência. É para Juliane, são duas considerações, na verdade. Primeiro, na verdade, eu gostei muito de ouvir uma apresentação sobre Martha Nussbaum, um autor que eu gosto bastante, por eu estudar também Aristóteles. Mas a primeira consideração é de falar sobre a distinção entre generosidade e justiça. O problema que eu vejo um pouco é que, da perspectiva dela, de Nussbaum, você não pode dissociar uma coisa da outra. A generosidade não seria o oposto de uma mesquinhosidade. Ser mesquinho é você pecar pela falta total, pecar pelo excesso não seria generosidade, a generosidade seria exatamente o meio termo. Não sei qual seria o oposto de mesquinhosidade, de traduz por prodigalidade. E aí meio que não tem como dissociar uma ideia de justiça e generosidade. Ser generoso é necessariamente ser justo, nessa perspectiva. E outra coisa é falar da crítica da racionalidade. E meio que a crítica da racionalidade é de você transportar uma razão teórica para uma razão prática. No âmbito do... razão teórica seria um know-why, você saber demonstrar algo, você saber explicar por causas. A razão prática seria um certo know-how. Nesse sentido, a razão prática não se ensina. Você não pode demonstrar o imperativo categórico nessa perspectiva e dizer, pronto, agora você age assim, você só aprende a agir de modo ético pelo próprio ato de se inserir em hábitos éticos ou por bons exemplos. E é nessa ideia de bons exemplos que ela vai para a literatura também, que é um dos poderes do discurso literário, exatamente essa questão do poderia ter sido comigo e certo poder de afecção, empatia, exatamente nesse sentido. E aí são meio que essas duas considerações, que o interessante da literatura é exatamente esse, que ele tem um poder, essa potência, né, tanto de possibilidade de poder ter sido comigo, quanto capacidade de nos afetar. Excelente, eu estou de acordo contigo, é a mesma leitura que eu faço. Acho que a grande novidade aqui, e uma maneira, eu acho que desafia a gente pensar essas noções de generosidade, de justiça, é a gente pensar isso dentro do direito, sabe? Eu acho que eu estou totalmente de acordo com essa leitura dentro do âmbito moral, mas no direito a gente tem uma outra perspectiva sobre essas ideias, né? E até a própria ideia de neutralidade também, né? Porque nas nossas relações sociais cotidianas, a gente não precisa ter essa neutralidade. Eu posso ter a minha personalidade que me faz ser de tal ou tal jeito, né? Mais generosa ou menos generosa, ou dependendo de com quem eu estou lidando. Mas no direito não, né? No direito eu parto dessa questão da neutralidade. Do mesmo modo como a noção de raciocínio prático também é problematizada dentro do direito a partir das leituras legais que se fazem desses casos. Então, eu acho que é aí que entra a crítica, sabe? É quando eu faço uma leitura da proposta dela através das lentes do direito, sabe? Porque são conceitos comuns, né? O conceito de justiça enquanto um valor jurídico que tem todos os seus... tudo que está por trás daquilo ali, né? Com um valor, sei lá, um conceito mais filosófico ou do senso comum. Mas muito legal. Não, eu tinha uma questão que era um pouco nesse sentido também, assim, porque quando você faz as críticas a essa espécie de seletividade, né, da literatura, ou uma espécie de censura e o que é que está dentro, quer dizer, mas a tese da Nussbaum não é mais forte, que é justamente
também de pensar o próprio direito enquanto literatura, né? Porque aí a gente não precisaria de uma espécie de seleção de como ela lê ou como ela escolhe certas obras literárias, mas uma tese muito forte, que é repensar a própria estrutura do direito, né? Não sei. Então, isso é já uma abordagem que existe no direito, de pensar o trabalho do juiz como um trabalho de um autor de literatura, ou seja, é como aquela brincadeira que fazem muito em dinâmica, de você começa a história e você tem que passar por de trás. Existem escolas que defendem que é mais ou menos assim que o juiz deve se portar quando ele julga, ou o legislador quando ele cria uma norma. Ele deve continuar aquilo que está sendo feito pela tradição, nessa perspectiva de um autor que está escrevendo uma história que tem que ser coerente, né? Então eu acho que a proposta dela não vai tão longe, assim, porque ela tem todo esse respeito com o cânone, com as práticas, e aí o papel da imaginação teria que se ajustar a essa formalidade que o direito dá, sabe? Eu acho que, não sei, pode ser a minha leitura, assim, mas me parece que existe um respeito com essa forma que está por trás, sabe? E aí a literatura ia ajudar a entrar dentro dessas formas de uma maneira correta, de uma maneira justa, respeitando as singularidades, né? Que é essa coisa que o direito se ensina que o direito não deve fazer, né? O direito não deve se interessar pelo individual, mas ele deve colocar aquela generalidade que está na lei e aplicando aquilo, né? E não partir da singularidade. Gente, posso fazer mais um comentário para terminar, Ju? É que eu acho que identifiquei um traço importante de conexão entre o que a gente falou de manhã e agora vocês. É porque, voltando naquele ponto da naturalização, veja, se a gente assume como ponto de partida que a gente tem que fornecer uma explicação para esse traço do nosso comportamento que a gente chama de racionalidade, e aí o link com o que a gente falou de manhã, a gente está falando de racionalidade, de justificativa. Se a gente assume a tarefa de ter que dar uma explicação de como é que o que significa esse traço em nós e qual é a função biológica que ele exerce, se a gente tem que responder essa pergunta do ponto de vista natural, ou seja, dizer, por que a racionalidade desenvolveu-se? Isso que a gente chama de racionalidade desenvolveu-se em nós humanos. Se esse é um ponto que a gente tem que responder do ponto de vista filosófico, aí há um link direto com a ideia de empatia, porque há uma tese a respeito de por que a racionalidade desenvolveu-se nessa espécie que a gente chama humana, que é a seguinte: a racionalidade é uma habilidade que a gente desenvolveu não para buscar a verdade, não para descobrir o que é verdadeiro ou falso, mas para spot the cheaters, para identificar nos grupos que a gente faz parte quem são os que enganam. Aquele que nas cavernas dizia: eu vou também com vocês caçar, mas não ia. Tô doente, não estava. E ficava recebendo os frutos da caça sem passar os riscos. E a tese, acho que é o Dan Spender, é um linguista e filósofo, acho que também cientista cognitivo. A tese é: a racionalidade desenvolveu-se para isso, ou seja, para que a gente, graças à nossa capacidade de identificar por empatia, né, quem é o nosso aliado, quem é que está querendo nos enganar, desse modo vivemos melhor em grupo. Isso bate com o que o Knapp estava falando, porque a insegurança derivada de você não pertencer a um grupo, na medida em que ela aumenta também, por outro lado, a sua necessidade de criar mecanismos de pertencimento a grupos e, por contraposição, excluir outros que não fariam parte dele. E aí a racionalidade, nesse sentido, seria racional. Isso é racional, é racional. Nesse sentido que ele falou. Né? Maximizar a segurança. Maximizar a segurança. Confiança. Eu já tenho um livro, O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Nesse livro tem um capítulo que ele fala sobre a mentira na espécie animal. Eu vou reler, porque ele tem uma parte que ele fala sobre como várias espécies animais mentem, não é nenhuma exclusividade humana, e que existem espécies animais evoluídas para justamente, por exemplo, ele fala que o exemplo que ele dá de um primata que, se ele der um certo grito, uma certa tonalidade, de uma certa forma, significa inimigo vindo. Poderia haver um primata que evoluísse para dar esse grito sem inimigo vindo, para alguém fugir e pegar a comida. Então ele fala que existem várias pesquisas que mostram que esses primatas também depois de um tempo evoluiriam para ouvir esse grito e entender melhor, porque esse grito tem uma diferença na mentira e tudo mais. Então
Eu acho que agora, pensando assim, talvez o que tu apontou também faça com que ele está querendo mostrar que existe um nível de empatia para baixo para cima. Porque esses espécies primatas, ele evolui para mentir, mas mesmo quando ele está mentindo, o grito vai ser um pouco diferente. E aí o outro vai tentar identificar. E aí essa empatia também estaria dentro da biologia evolutiva, Sim. que iria indo para as espécies mais evoluídas, né? Seria mais desenvolvida. Ele só corre o risco de ser excluído do grupo, né? Que é o que acontece, quando identifica um mentiroso. Acontece esse jogo de correr o risco ou não correr, né, e tal. Tudo isso pra gente acreditar em terra plana, né? Uma pergunta, né? Sim. Sobre essa questão de limite de neutralidade no direito, né? Como ela falou, onde é que começaria? Ou seja, qual é o limite, onde é que um jurista, por exemplo, né? Um juiz de direito de justiça pode, até onde vai o seu limite, né, de neutralidade, e qual é essa função dessa neutralidade diante de um crime, por exemplo, que ele estiver julgando, por exemplo. A neutralidade, normalmente, assim, não teria que ter problema nenhum com ela, porque, enfim, o que é o julgamento, né? O que o juiz faz? Ele aplica uma lei que está lá presente, que foi formulada por um legislador. Então, normalmente, para cada ação que você comete, você mesmo já sabe aquilo que você vai ter que pagar como sanção, né? Por exemplo, se eu estacionar o carro na faixa amarela, eu sei que eu vou perder ponto, que eu vou ter que pagar multa, se eu estacionar na frente, se eu matar alguém, enfim. Para tudo já está fixo, né, pelo sistema. Então, normalmente, por isso que existem todas aquelas ideias de que o sistema é corrupto, então a gente deveria ter uma maquininha lá que vai gerando, né, as sentenças para cada caso, principalmente com direito criminal. Isso é muito fácil de pensar, né? Então, só que aí entra toda essa questão mais retórica, né, de, bom, o que o juiz está fazendo quando ele julga? Ele está levando em consideração fatos. Então, toda a questão que o juiz tem que levar em conta e aí está a discussão dos advogados, se aquele comportamento que está sendo julgado ali, ele se adequa ao comportamento que está sendo condenado pela lei, pela regra geral lá atrás, sabe? Então, eu posso muito bem dizer, olha, eu estacionei na linha amarela porque eu estava levando a minha mãe para o hospital e era urgente, eu não podia estacionar em outro lugar, eu deixei o carro ali. Aí entra toda essa questão de circunstância atenuante, tudo isso, sabe? Mas normalmente a neutralidade, ela tá dada, porque é uma questão de você cometer um comportamento que foi pego, né? Porque é a partir daí que a lei exige, não é uma questão de necessidade, né? Toda vez que eu vou, sei lá, cometer uma infração de trânsito, que eu vou ter que pagar por aquilo. Não, a lei tem que me pegar, né? E aí, a neutralidade, ela começa a ser uma questão que deve ser considerada quando surgem esses casos difíceis, né? Que é os que eu falei ali, por exemplo, ou casos conflituantes, em que eu tenho uma situação e eu não tenho nenhuma norma. A gente tem agora, por exemplo, crimes de internet que antigamente não existiam. Então começou a surgir um tipo de comportamento que o direito não estava preparado para lidar com aquilo. E aí o juiz não sabe muito bem o que fazer. A partir daí que a gente começa a cobrar esse tipo de coisas dos juízes. Ou quando eu tenho um comportamento que eu tenho mais de uma norma a respeito daquele, mais de uma lei a respeito daquele, para condenar aquele comportamento. Como é que eu escolho? E aí é que tem que haver esse respeito pela adequação daquilo que realmente aconteceu com o fato que está sendo o conteúdo da lei geral. Eu estou perguntando porque eu acho que tem a questão mesmo de empatia é necessário, né, para um juiz de direito, assim, conhecer o criminoso, por exemplo, né? Então, para ele conhecer, primeiro tem que ter uma certa empatia. Eu acho que você falou disso um pouquinho aí, não me... O contexto feminino. Os motivos, as razões que levaram aqui. Então, como se muitas vezes, né, que eu
do que eu sei, né, se enfatiza muito a questão da neutralidade, né, nesse aspecto. E Você estaria dizendo então que a neutralidade seria um aspecto negativo nesse Isso. sentido, né? Pois é, então é justamente esse ponto que você está falando do limite, né? A gente tem que ser generoso nesse sentido legal em tipo, quando ela fala do filho nativo, por exemplo, a questão é que do jeito que aquele cara levou aquela vida, todo mundo já ia esperar que ele fosse cometer crimes. Assim, tudo levava aquilo. Né? Então a gente tem que olhar para aquela situação, inclusive econômica, social, né? Mas o ponto é, eu tenho que então liberar ele, tipo, ele não tem culpa porque não tinha como ser atingido. Não, eu tenho que botar ele dentro da lei como todas as outras pessoas, tá? Mas o ponto é levar em conta essas circunstâncias atenuantes e ver até que ponto isso determina ou não determina a ação que está sendo julgada, sabe? Mas não que você